Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o missionário Márcio Schmidel, eu trabalho com a UEC Brasil, ou Missão Amém, a Missão de Evangelização Mundial. Também trabalho com a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e mais recentemente me envolvi também com o Planters, juntamente com os queridos Ronaldo e Rosana Lidório. Uma grande honra para mim poder partilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês, e a minha oração é que essa palavra vá de encontro aos seus corações. E para isto, eu quero ler um trechinho da Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32, os 7 primeiros versos que dizem assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Meus queridos, a primeira grande lição que esses versículos apresentam para nós hoje é: nós falhamos porque não sabemos esperar, porque somos ansiosos, e por conta da nossa ansiedade, os resultados disso podem ser muitas vezes catastróficos em nossas vidas. À luz deste trecho na Palavra de Deus, fica muito fácil entender que ouvir não é mera captação de som. É muito além disso, ou vai muito além disso. É absorção de mensagem. E aqui, os dicionários seculares, eles vão definir a palavra ouvir como perceber pelo sentido da audição e tomar conhecimento. Há um velho provérbio que muitos de nós já ouviu, talvez alguns de nós já até falou, né, que foi equivocadamente atribuído a um homem chamado William de Malmesbury. Era um historiador medieval inglês do século XII, e este provérbio ele ainda é usado por muitas pessoas como sendo uma verdade absoluta, quando eles dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Vejam bem, Arão ouviu a voz do povo e Moisés ouviu a voz de Deus. São duas coisas bem distintas. Será que pelo resultado que nós já vimos aqui no trecho que lemos da Palavra de Deus, a voz do povo junto ali de Arão era a voz de Deus? Definitivamente nós podemos podemos afirmar que a voz do povo não é a voz de Deus. É importante ressaltar aqui que nós somos sempre levados a realizar muitas coisas na vida, e muitas delas meio que por obrigação. Isso na maioria dos casos, né? Principalmente no que diz respeito às tarefas do dia a dia, com aquelas coisas que nós estamos envolvidos, as nossas responsabilidades, porque se nós não as realizamos, nós poderemos ser cobrados, nós poderemos até ser penalizados. Por exemplo, na empresa onde trabalhamos, se as demandas, se as responsabilidades nos são dadas e nós não as realizamos, nós podemos ser penalizados por isso. Então nós ouvimos as ordens, nós tomamos conhecimento e nós atendemos aquilo que nos foi pedido ou mandado fazer. E aí nós vamos para a Palavra de Deus mais uma vez, textos como Isaías capítulo 30, versículo 21, que diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. E continua o trecho lá dizendo que não é para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Em Hebreus capítulo 1, os 2 primeiros versos vão dizer: há muito tempo
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Algumas traduções vão dizer que foi dito aos nossos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias o Senhor nos falou e nos fala por meio de seu Filho. E por que não mencionar o próprio Senhor Jesus proferindo essas palavras no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Verdades que ouvimos, que tomamos conhecimento e que atendemos. Ou não. O fato, meus queridos, é que o Senhor usa seus meios próprios, para despertar a nossa atenção, na nossa participação no seu reino, que é um privilégio enquanto igreja que somos. E nós sabemos muito bem quando isso acontece nas nossas vidas e nós vamos agir, ou não. Mas percebam, em toda a palavra de Deus, em nenhum momento nós vemos isso como sendo por imposição. O Senhor não nos obriga a realizar a sua vontade. Ele espera de nós voluntariedade, pois o voluntário ele faz de coração, ele faz bem feito e faz com alegria. A questão é, Deus tem falado conosco. Nós temos escutado a sua voz? Deus tem falado conosco. Nós temos atendido à voz de Deus nas nossas vidas? Para pensar um pouco sobre o ouvir a voz de Deus, este capítulo que nós lemos acima, estes 7 versículos, vão fazer menção de 2 personagens muito conhecidos, Arão e Moisés, e o exemplo que eles nos deixaram sobre o ouvir a voz de Deus. A começar aqui por Arão. Arão fez parte de uma equipe escolhida, poderíamos aqui chamar, nos dias de hoje, de uma equipe missionária muito bem escolhida, muito bem selecionada ali para realizar feitos muito importantes para Deus, ao lado de Moisés, na libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Está ali no capítulo 4 do livro de Êxodo. É quando o Senhor lembra a Moisés que Arão poderia ajudá-lo naquela labuta, mas Arão não fez jus a essa escolha. Arão também esteve em muitas outras situações de peleja pelo Senhor, mas desobedeceu e infringiu as leis de Deus. Aí no mesmo capítulo que nós lemos acima, a partir do versículo 5, vai falar sobre a confecção do bezerro de ouro, e ali faz menção ao deus Apis, que tinha forma de touro, era um deus egípcio, deus da fertilidade. E o que está por trás disso aqui era a adoração travestida de diversão com promiscuidade. Na verdade, nós bem sabemos que era pura idolatria, com tantas coisas loucas acontecendo ali naqueles dias. Arão tentou justificar-se pelo seu terrível pecado, pelo erro cometido, e como se não bastasse, acusou o povo. A partir dos versículos 22, 23, tem essa transferência, ou tentativa de transferência de culpa de Arão em relação ao povo de Israel, quando ele diz: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. A semelhança aqui com Adão e Eva não é mera coincidência, não é mesmo? E Arão, meus irmãos, só não foi consumido pela ira do Senhor, porque Moisés intercedeu ao Senhor por ele e por todo o povo que tinha cometido este pecado. Capítulo 32, de 11 a 14, vai falar sobre isso. E agora, Moisés é o nosso segundo personagem, que apesar das suas limitações e temores, ele teve cautela, retrucou bastante, levou umas boas broncas aí do Senhor, ali no capítulo 3, a partir do capítulo 2, mais especificamente no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus o chama para libertar o povo de Israel, e ele então nesse diálogo vai retrucar com o Senhor, mas olhando assim de forma mais cirúrgica, houve ali pinceladas do reconhecimento de incapacidade dele, Era um homem pecador, tinha passado aí pelo menos 40 anos sendo burilado pelo Senhor lá junto do seu sogro Jetro, depois de ter fugido do Egito, Moisés foi chamado com 80 anos, 40 no Egito e 40 sendo burilados
pelo Senhor. Apesar de Moisés achar-se incapaz, ele também mostrou-se humilde, ele foi verdadeiro com o Senhor. Mas uma coisa interessante aqui é que ele não desistiu. No capítulo 4, o verso 10 e o verso 13 vai mostrar ali que ele abraçou a causa, mesmo se sentindo incapaz. Além disto, ele era compassivo, altruísta, ele tinha compaixão pelos perdidos, e ele prova isso quando ele intercede junto ao Senhor em favor de Arão, em favor do povo que havia pecado. Já falamos um pouco acima sobre isto. E aí nós vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer que a oração do justo pode muito na sua eficácia. E mais uma das qualidades aqui de Moisés naqueles dias é que ele foi obediente. Ele obedeceu, retrucou, questionou, temeu, mas obedeceu. A questão, meus irmãos, é que Arão ouviu, mas não o absorveu, e porquanto não atendeu à voz de Deus. Moisés ouviu, absorveu e atendeu à voz de Deus. Algumas coisas interessantes para a gente pensar ainda. Enquanto Moisés, no Monte Sinai, ouvia a voz de Deus, Arão, o sumo sacerdote, ouvia a voz do povo arraigado à idolatria egípcia. Moisés, ouvindo a voz de Deus, recebeu a revelação da lei da retidão. Arão, ao receber queixas, aspirações e exigências de pecadores, mesmo conhecendo a Deus, preferiu ouvir e atender o povo. Moisés trouxe do Monte Sinai padrões de justiça do céu que não fazem concessão ao pecado. Arão cedeu aos terríveis caprichos humanos e pagãos que nada mais são do que o próprio pecado. Ambos, Arão e Moisés, tinham estado ouvindo e recebendo mensagens, mas tiveram atitudes bem diferentes. Moisés certamente ouviu as murmurações do povo, mas também ouviu a doce voz do seu Senhor. Arão da mesma forma. A diferença foi no momento de ambos atenderem às vozes que eles estavam ouvindo. Talvez estejamos nos perguntando o que tudo isso tem a ver comigo. É porque nós aprendemos a conversar com Deus. E nas nossas conversas nós sabemos muito bem pedimos o tempo todo. A questão é que nós aprendemos a conversar com Deus, mas nós ainda não aprendemos a ouvir Deus. É necessário aprendermos a ouvir para discernir e atender a voz de Deus. Onde você e eu somos encaixados nisto? Nos exemplos de Arão ou nos exemplos de Moisés? O livro de Tiago nos diz que nós devemos ouvir e praticar. Capítulo 1, o versículo 22. O próprio Jesus proferiu várias vezes no Evangelho: quem tem ouvidos, ouça. E em Lucas, capítulo 6, do verso 46 até o 49, Jesus disse que quem ouve as palavras dele e as pratica é sábio. Há um trecho de um hino que eu gosto muito, muito apropriado, eu conheço como sendo o hino do HCC, Hinário para o Culto Cristão, número 384, que chama-se A Voz de Deus. Há um trechinho que é cantado que diz assim: qual o maior prazer que lhe ouvi dizer? Vem, meu filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Ouvir, sentir, absorver e cumprir o ID de Jesus é responsabilidade e privilégio meu e seu, Igreja do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, que você ouça em todo tempo a doce voz do nosso Deus e obedeça para a glória dele. Amém? Fica na paz.